Boa noite a todos. Eu sou o Mestre Lanto, do segundo raio amarelo dourado da Grande Fraternidade Branca, o raio da iluminação, da meditação, da sabedoria. Há muito tempo atrás, na China, também na Índia, era ensinado o não fazer. Isso é muito confuso para os ocidentais. O taoísmo pregou o não fazer como forma de iluminação. Hoje, na sociedade moderna, essa palavra não fazer é vista de forma muito negativa. Porque hoje, cada vez mais, o fazer é tido como algo que eleva o homem. Mas o que significa o não fazer para os taoístas antigos? É fazer o básico, aquilo que realmente necessita. Não que os taoístas não fizessem o seu alimento, não cuidassem de sua morada, não plantassem. Tudo isso faziam, mas entre os taoístas era tido que para que fazer a mais em excesso? Não existiu lucro. Então, se tu plantaste milho e nascesse 30 espigas de milho, essas 30 espigas que nasceu da sua plantação era dividida aos demais em 30 pessoas. Se um taoísta pescasse 30 peixes, era dividido entre 30 famílias. Tudo que era feito era dividido em igual proporção. Por isso, você não precisaria fazer a mais, pois dava e recebia de seu irmão. Não havia egoísmo, não havia desperdício, e todos se alimentavam. Na hora de tecer uma roupa, aqueles que teciam produziam para si e para seus irmãos, aqueles que tinham dom. As máquinas de tecer eram manuais, mas por que eu teria mais de duas vestes se só tenho um corpo? Se eu numa semana produzisse 6 vestes, serviria para mim e mais 2 irmãos, pois eu vestiria uma veste, enquanto a outra seria lavada no rio.
depois vestiria aquela que secou, e a primeira seria lavada no rio. E assim era a vida calma e pacífica dos taoístas. Por isso, os taoístas tinham tempo para meditar. Tinham tempo para refletir sobre os ensinamentos dos monges taoístas, dos sábios. Sabiam sobre as lições dadas por aqueles que vieram para mostrar o caminho. Hoje as pessoas ditas bem-sucedidas têm muitas coisas sobrando, mas não têm tempo para si mesmo, para meditar e para refletir sobre os ensinamentos dos verdadeiros mestres. Elas correm de um lado ao outro, conquistam bens e morrem. Como o processo hoje é muito mal dividido, há os que são mais despertos e tomam de seus irmãos aquilo que pertenceria a todos. Cada ser humano tem direito a seu quinhão no mundo. Daria para todos sobreviverem com conforto, nem para mais nem para menos. Mas devido ao egoísmo do homem, alguns têm de mais e muitos têm de menos. Mas o espírito que está atingindo a maestria, que está cansado das ilusões da vida, começa a perceber que há muito mais para se viver e se contemplar do que as muitas coisas que possui, as muitas coisas que quer possuir. Porque aquele que encontrou a sabedoria necessita de pouco, muito pouco, o suficiente para a sua sobrevivência, sem mesquinhez e nem ganância, só o que precisa. Portanto, o não fazer significa meditar, contemplar, agradecer e principalmente ter o cuidado de ter o suficiente, nem mais nem menos, para que seus olhos não encham de soberba e de egoísmo. Com a manutenção do pensamento taoísta, a natureza era preservada. Lhe era retirado do solo o sol básico e a natureza vivia em harmonia. Hoje, com a extração excessiva das árvores,
com a eliminação de resíduos tóxicos nos rios, com a quantidade de lixo que produzem, que são jogados aos 4 cantos do mundo, a natureza está desestabilizando-se, se tornando doente. E assim, rebelando-se no sentido de que ela está em desequilíbrio e precisa equilibrar-se. Então vem tornados, enchentes, secas, tempestades, porque ela não está mais em harmonia devido ao homem. Veja quantas coisas o fazer fez para todos e para o planeta. O excesso de fazer levou ao excesso de ter, e o excesso de ter danificou a vida humana e o planeta. Poucos são. Poucos dão valor ao ser. Todos fazem, todos têm, mas ninguém é. Porque ninguém sabe quem é. Você que está ouvindo e todos aqueles da sua família e comunidade não sabem quem são. Por isso é muito fácil perder a cabeça e cometer um ato que possa machucar a si mesmo e seu irmão. Porque vocês não têm tempo para saberem quem são e para se controlarem nos seus excessos e nas suas faltas. A sociedade moderna prega que só aquele que conquista um lugar ao sol é que tem valor. O que é conquistar um lugar ao sol? É conquistar o status, o poder, o dinheiro, os bens materiais. Mas, espiritualmente, conquistar um lugar ao sol seria conhecer-se e saber o suficiente que necessita para a sobrevivência e saber dividir também. E também falando de modo geral, todos podem conquistar o sol, um lugar ao sol, porque o sol nasce para todos. Mas há poucos que conquistam, que tentam tirar o sol dos outros, deixando seus espíritos na sombra e de seus irmãos também, pela falta do que é necessário. Aquele que tem pouco e passa por miséria, seu espírito fica na sombra. E aquele que tem muito e faz o seu próximo passar pela miséria, seu espírito fica na sombra. E aí terão que reencarnar muitas vezes, porque enquanto
o seu ser não entender que o importante é ser e não ter, você vai voltar muitas vezes, muitas e muitas. Não que vocês não tenham o básico para a sobrevivência até com certo conforto, mas eu falo da ganância. A morte pode te pegar no momento que você menos espera. Você pode estar com uma viagem programada para a Europa e ter um infarto fulminante. Você pode estar fazendo um negócio para comprar uma bela mansão e pode sofrer um acidente e morrer. Tudo pode acontecer. E tu vais com as mãos vazias assim como veio. E mais uma vez irá reencarnar com aquele sabor amargo do não aprendizado, da importância do ser e não do ter. Portanto, reflete bem sobre tudo. Reflete bem o quanto você saboreia a vida, o quanto você é presente em sua família, com seus amigos, o quanto você dá valor às suas plantas, os seus animais de estimação, o quanto você dá valor à natureza que está aí, o sol que nasce, o sol que põe. O ser humano hoje tem a capacidade, em 365 dias do ano, não ver o sol nascer e nem o sol se pôr, correndo atrás daquilo que vai perder. Aos olhos da espiritualidade, aos olhos de quem iluminou, isto é uma bestialidade, porque você está perdendo o que é belo, o que realmente importa, para ter aquilo que um dia vai escapar de seus dedos. Por isso, já que nem todo mundo tem acesso a esses tipos de informações, quem tiver, medite bem em minhas palavras. Se vale a pena tanto sacrifício para deixar tudo para os outros brigarem. Sim, porque tu, quando morreres, não levará nada, e aqueles que ficarem vão brigar pelo que tu conquistastes, e vão te amaldiçoar muitas vezes quando não conseguirem o que você tem, e vão te esquecer completamente quando conseguir o que você possuiu. Portanto, dê seu tempo para a sua família, para os seus filhos, para sua esposa e marido. Dê sua atenção, dê seu sorriso,
Deus, dê seu carinho, dê seu olhar, sua atenção. É isso que ficará no coração dos seus. E você, como alma eterna que é, procure a sabedoria. Tente ler na vida os sinais da sabedoria. Não corra muito, porque senão não vai enxergar. E é mais fácil tropeçar em muitas pedras quando se corre demais. Tente ter uma postura de quem já conhece algo sobre a vida. Não imite os seus irmãos que estão cegos. Comece a enxergar. Não imite os seus irmãos que estão dormindo. Acorde. Preste atenção no que realmente vale a pena, no tesouro que você vai levar. O tesouro que você vai levar vai estar dentro de ti. E você não terá um corpo. Você será só essa consciência. Mas se você não cultivou o seu eu interior, o que vai é só a inconsciência. Um espírito totalmente perturbado. Porque o ser que morre inconsciente, sem sabedoria, nada mais é que um espírito perturbado que muitas vezes se encarna sem saber que reencarnou e inicia uma nova vida com desajustes devido à última encarnação e tendo que novamente tentar aprender o que o mundo está ensinando. Quando digo mundo, não falo dos homens, e sim da natureza, do cosmos. Tenha cuidado. A vida é muito rápida e prega uma peça. Quando menos esperta, você está no túmulo e perdeu muito tempo com coisas que não valiam nada. A vida é muito bela, mas você precisa estar de olhos abertos para enxergá-la. Há uma infinidade de maravilhas a céu aberto, mas você precisa tirar as vendas dos olhos para poder enxergar. Você precisa diminuir o passo para poder notar. Você precisa ser totalmente invadido pelo amor, ir para o coração para poder sentir
toda essa beleza que há em tudo. A mente não vê a beleza, ela só reclama do que não tem e vê defeitos no que tem. Por isso, vá para o coração. E você só pode fazer isso se treinar na meditação, a contemplação não fazer. Eram essas palavras da noite de hoje. Espero que as compreenda. Talvez não de primeira, talvez é preciso ouvir mais, mas não importa, porque aquilo que realmente vale ouro é que devemos dar importância. E os ensinamentos de sabedoria valem ouro. Os ensinamentos do mundo são ouro de tolo. Você acha que vale alguma coisa, mas não vale nada. Ouro de tolo é uma pedra que se parece com ouro, mas que não tem valor nenhum. Só alguém com experiência sabe notar a diferença. Nessa vida, só alguém sábio sabe notar a diferença do que tem valor e do que não tem. Que os seres de luz cósmicos possam abençoar a humanidade para poderem refletir sobre tudo o que é verdadeiro, sobre tudo o que realmente tem valor. Que assim seja.